Boa tarde, gente, queridos alunos e alunas do Educafro que irão fazer as provas do Enseja. Essas aulas estão sendo direcionadas para vocês. Eu espero que vocês estejam aproveitando. A nossa primeira aula foi sobre gênero textual, a nossa segunda aula foi sobre componentes da comunicação e a função da linguagem, e a nossa terceira aula falaremos hoje sobre a linguagem, também daremos continuidade sobre a linguagem, e sobre os mecanismos também, né, sobre a diversidade, né, da nossa língua, da língua portuguesa também. Veremos especificamente, né, sobre isso. Eu espero que vocês possam aproveitar a aula, né? Estamos em janeiro aqui de 2021 e daqui a alguns meses, né, poucos meses, um mês, 2 meses, é a prova aí de vocês. Então se preparem, eu espero que vocês possam tirar dúvidas se vocês quiserem, ok? Podem me perguntar, mandar mensagens, eu deixo o meu e-mail logo no início da apresentação. Qualquer dúvida, vocês podem me enviar e-mail, ok? Então, vamos lá, iniciar aí a nossa aula nossa terceira aula. Essa é a nossa terceira aula. Língua, linguagem, interação. É o tema da nossa aula hoje, né? Mais uma. Como eu disse, meu nome é Glauciane, eu sou licenciada em Letras Português pela FAI-UFMG, então estou aqui, né, pensando aqui no... Eu acho que eu fiz alguma coisa errada, só um momento. Deixa eu ver alguma coisa para ver se está gravando as nossas aulas. Será que está gravando? Está gravando? Ah, ok. Não está gravando. Eu acho que tem uma coisa aqui. Deixa eu ver o que eu fiz aqui. Eu acho que agora sim. Agora foi. Isso. Acho que agora a gente está gravando bonitinho, né? Acredito que sim, porque não estava aparecendo a tela e eu coloquei um modo, ajustei aqui para que vocês possam ver a tela que eu estou vendo, né? Porque não valeria eu ficar falando aqui com vocês sem mostrar para vocês aquilo que eu estou falando. Então, nosso tema de hoje é língua, linguagem e interação. Qualquer coisa, o meu e-mail está na tela, podem me enviar aí as dúvidas de vocês, ok? Seguindo. Primordialmente, né, gente, a gente vai falar um pouco sobre os conceitos de língua e linguagem, para que a gente possa ter uma compreensão aqui sobre o que a gente está tratando, né? Por que nós temos que aprender? Por que língua e linguagem é algo que se propõe aí normalmente, né? Gênero textual, eu comentei que no decorrer do ensino médio vocês aprendem os aspectos relacionados aí aos componentes de comunicação e função da linguagem é algo que no primeiro ano, né, é uma matéria, enfim, uma teoria que é passada para os alunos. E a gente tem aqui os conceitos de língua e linguagem que também são conteúdos, né, do primeiro ano do ensino médio, ok? E é importante, né, gente? Vocês irão saber por que é importante a gente tentar compreender sobre os aspectos linguísticos da linguagem para que a gente possa entender todos os outros componentes linguísticos e gêneros que vocês já viram, né? É importante a gente saber onde nós estamos pisando, do que se trata aí a questão da nossa língua, da língua portuguesa, ok? Então, gente, vou tomar um pouco de água. O que é a língua? O que significa a língua, né? A língua é um conjunto de sinais, de palavras, de leis combinatórias, por meio da qual as pessoas interagem. Toda língua possui códigos, palavras.
né? Letras. O código seria a imagem, né? Aquilo que você consegue expressar como símbolo linguístico, né? Estes são conjuntos de sinais convencionados socialmente para a construção e transmissão da mensagem. Então, eu estou falando aqui, gente, do nosso alfabeto, da forma como a gente estrutura, né, e combina esse alfabeto para que a gente possa escrever, né, as palavras, né, para que a gente possa se comunicar. Tem muito a ver com a nossa aula anterior, essa aula, viu, gente? É muito importante que a gente possa se recordar da aula anterior. Então, gente, toda língua, independente dela, né, a ser língua portuguesa, alemã, o inglês, o italiano, o espanhol, ela tem seu código, ok? Então, ela tem a sua representação ali na escrita, né, pensando na forma gráfica, ela terá seu código. Ela é um conjunto de práticas discursivas que apenas uma série de regras ou sistema, ela é muito mais que um conjunto de práticas discursivas. Ela representa também a cultura, né, gente? Ela tem aí, implica a língua a questão histórica, a história de um país, os aspectos sociais, os aspectos linguísticos, os aspectos sociolinguísticos também de uma língua, e ela determina também o ponto de vista semântico, como a gente está vendo aí, e sintático. Então, tem algumas coisas que são comuns. Eu posso dizer que é comum existir na língua portuguesa o verbo, como em qualquer outra língua. É comum existir algumas similaridades em relação à estrutura sintática e a estrutura sintática de uma língua, mas nem tudo, hein, gente? Eu estou falando aqui de algumas coisas. Pode ser que o inglês tem verbo, claro, o espanhol tem verbo, sim, todas as línguas têm verbo, mas a gente precisa pensar na forma como, por exemplo, eu penso o substantivo na língua portuguesa, na língua inglesa, ok? Então, a gente precisa também fazer algumas distinções para que a gente não se confunda também, tá? Mas esses aspectos morfossintáticos, né, digamos assim, cada língua também tem algumas particularidades. Tem coisas que têm similaridades, outras não. Então, a gente precisa também aprender a separar isso, ok? Então, a língua, gente, é uma atividade interativa e social. É preciso que exista o outro, né? Para que eu estou aqui me comunicando com vocês, né? Pelo vídeo, mas há esse é um meio, né? A gente está aqui. O vídeo é uma maneira pela qual a informação, o que eu estou dizendo, vai chegar até vocês. Eu não estou, apesar de estar falando aqui nesse momento sozinha, estou me comunicando com vocês. E a ideia é que a gente possa ter uma troca, ok? Então, a língua, ela é interativa. Eu não estou falando aqui para as paredes, eu estou falando com vocês, para vocês. E assim se constitui a nossa interação linguística, né? Nós conversamos, imagine, gente, se vocês... Existem filmes, por exemplo, de pessoas que se perderam, né, da família e viveram sozinhas. Então, imagine, gente, a defasagem linguística, cognitiva, né, que alguém pode ter se não tiver a interação, né, a interação. Então, né, há estudos, né, há pesquisas e há comprovações de pessoas que não tiveram a interação, né, com outras pessoas e viveram, né, eu estou aqui pensando no Menino Lobo, né? Talvez tenha vindo à mente isso para vocês também. É isso mesmo, gente. Infelizmente, a falta de interação, ela é muito complexa para que esse sujeito ele consiga se readaptar, ele consiga ter uma interatividade, dependendo da idade que ele tiver, é muito complexo, ok? Então, nós temos aspectos cognitivos que, comunicativamente, né, ele
ele é motivado pelo processo interativo, ok? Então, é necessário aí essa interação para que haja não é somente comunicação, mas para que haja comunicação. Imagine um bebê, uma criança, se ela não tiver contato com a família que fala a língua X ou Y, gente, quando algumas pessoas dizem, né, que uma criança começou a ler, claro, gente, exceto as crianças superdotadas, se uma criança tem acesso, né, à leitura, se um pai lê para ela, a mãe lê, tios lerem, enfim, a família tem ali um processo linguístico muito apurado, essa criança ela vai ler com muito mais facilidade, porque ela está sendo provocada a todo momento a ter essa interatividade com a palavra, com o código linguístico. Então, se ela ler, por isso que é tão importante a gente ler para as crianças, né? Se lermos para as crianças, claro que essa interação que ela terá vai ser muito mais profunda, né? Então, não é um mistério, né? Uma criança de 5, 6 anos, ela começar a ler, se ela tiver interatividade, né, linguística, e se ela for provocada, motivada pela família para isso, por meio dos livros, lendo para essa criança, dando de presente, presenteando essa criança com livros para que ela possa manusear, ela tem que brincar com as palavras, uma brincadeira ali de montar palavras. Então, isso tudo permite com que esse indivíduo ele tenha essa proximidade com a questão da linguagem. Por isso é importante, né, essa atividade social interativa com o outro, para que a gente possa ter um desempenho linguístico favorável. A língua, gente, ela não apresenta, né, ela é flexível, né? Ela se constitui para além da forma, das regras, ela é flexível. Vou dizer por quê. A língua ela não é autônoma, indeterminada, e a gente vai perceber isso porque a língua é viva, gente. A língua não é algo fixa. Ela não pode ser fixada. Se a gente pensar, por exemplo, na palavra você, nós somos mineiros aqui, né? Então, se a gente pensar nos aspectos, numa linha histórica, historiográfica da linguagem, vamos pensar na palavra você, que anteriormente, há muitos anos atrás, séculos, né, atrás, era pronunciado voz me ser, né? E você, hoje aqui muitos pronunciam C, né? Vossa mercê, vós me ser, vossa mercê, você, ser. Olha só o construto, né? Essa linha historiográfica que essa palavra ela passou. Então a gente demonstra que ela não tem uma rigidez. A língua ela não é rígida. Palavras que funcionavam, não é a palavra não é funcionar, mas palavras que eram ditas muitas vezes no passado, elas não são ditas atualmente. Palavras que foram ditas no passado, talvez elas fiquem em desuso na atualidade e outras vão sendo incorporadas em nossa língua pela necessidade tecnológica. Olha, pensemos aí na tecnologia. Não existia nos nossos dicionários, não falávamos a palavra Twitter, não falávamos a palavra, embora seja uma palavra de gênero em inglês, mas nós não falávamos, ok? Não nos comunicávamos. Se a gente pensar aí sobre, vamos enviar um e-mail. Gente, isso há 100 anos atrás, impossível enviar um e-mail. Essa palavra não, as pessoas elas iam caçoar de você. Se pensasse, né, aí nessa possibilidade de enviar e-mail para alguém, tipo assim, você tá louco? Como assim? O que é e-mail? Né?
Então, é uma palavra que foi incorporada, embora não seja aí da língua portuguesa, mas que foi incorporada na nossa língua, que nós utilizamos e que fazemos com que ela seja interativa para a gente hoje. É um exemplo para a gente pensar que as palavras, elas morrem, elas vivem e elas ecoam. E não é a língua, um sistema linguístico, não é a gramática que faz com que a língua ela seja fixa, são os falantes. Então, embora aí tenhamos aspectos formais da língua que a gente precisa obedecer, a mudança da língua ela tem aí a dimensão das pessoas, ok? A gente tem aqui, eu coloquei, né, pensando especificamente na nossa língua portuguesa, eu coloquei aqui um mapa para que a gente possa ver, né, quais países é falado a língua portuguesa. Então, a língua portuguesa atualmente ela é falada aqui, né, no Brasil, em Portugal, em Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Angola, Moçambique, Timor-Leste. Tem um país, gente, que não está aqui, né, que deixa só um momento. Deixa eu só pensar aqui, por que essa estrutura, né, gente? Vamos pensar aqui, fomos colonizados por Portugal. Então, Portugal, ou esses países que nós citamos, né, Guiné-Bissau, Cabo Verde, Angola, Moçambique, também foi colonizados em Portugal, né, por Portugal. Então, a gente precisa pensar, né, sobre a influência, né, que os portugueses têm aí em vários lugares, né, no mundo. Né? Eu estou aqui tentando me lembrar, porque eu acho que esse mapa aqui não contempla na China, né? Nós temos aí na China, né, um local que fugiu completamente agora, gente, o nome do lugar. Eu acho que vamos seguir com a aula, porque eu estou aqui tentando me recordar, embora o mapa não contemple, né? A gente tem aqui na China um local, deixa eu só, língua portuguesa na China. Porque eu sou teimosa, né? Nós somos teimosos, né, gente? Ai. Macau. Ai, lembrei. Então, o Google aqui me ajudou a me recordar que qual país, né, na China, qual localidade, Macau, é um local dentro da China, uma província, né, dentro da China, na Ásia, que também, né, houve aspectos aí comerciais, né, e coloniais, né, entre Portugal e essa localidade na China. Daí o motivo que ainda em Macau haver aí falantes da língua portuguesa na atualidade. Né? Então nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 países, 9, na verdade, 8 países, especificamente essa província na China. Não é a China inteira, mas essa província na China aí que fala português, ok? Então a gente tem aqui, gente, que é isso? Que coisa mais louca, professora, é isso aqui? Na verdade, só estou tentando que vocês vejam, não precisem ficarem assustados, né? Raízes linguísticas, né? Da onde que as línguas nasceram, né? Então a gente tem aqui, né? Pensando a raiz linguística, né? Da língua portuguesa, nós temos o espanhol, nós temos o italiano, nós temos aqui, né? O francês. Aqui, gente, bem aonde está aqui o romance, que são as línguas românicas, né? Quer dizer que
essas línguas, elas vieram do latim. Então, por que que muitas vezes a gente acha, temos facilidade de entendermos o italiano, o espanhol, o francês, mas é porque elas se originam de uma mesma raiz linguística, né? E essa imagem que vocês estão vendo agora, ela tem esse intuito de mostrar isso para vocês, essa raiz linguística, ok? Bem, gente, tive que interromper um pouco aqui. Variedades linguísticas, né? Então, a gente pensou aqui, me desculpe aqui, nós estamos pensando o quê? Nas variedades linguísticas, na mudança e norma culta. Então, a gente tem aqui. Minha mãe me deixou bem cedinho aqui para passar o dia com você. Poxa, fez você madrugar? Coitado. Gente, eu adoro isso aqui, né? Essa nossa possibilidade, né? Pensando aqui na língua portuguesa, nas variedades linguísticas, né? Há erro. É errado o, o nosso querido Chico Bento falar dessa maneira? É isso que a gente vai entender, gente. Não existe, pensando na variedade linguística, todas as formas e variedades linguísticas devem ser respeitadas. Nós temos a língua padrão, que é a normativa, né? Na verdade, a norma padrão, que nos tribunais, na escrita oficial, nos concursos públicos, na prova do Enem, na prova do Enseja que vocês irão fazer, nós temos, na verdade, a norma padrão como maneira de vocês se localizarem, né? Como maneira de vocês se... na verdade, é uma exigência, né? Infelizmente, né? É uma exigência desses lugares todos que haja essa norma, a norma padrão, para que todos possam escrever e falar, né, numa empresa privada ou pública, há uma mesma forma de escrita que deve ser obedecida. Só que não existe somente essa forma de escrita. Não existe somente a norma padrão para que a gente possa falar sobre ela. Por isso que nós estamos nos referindo aqui às variedades linguísticas, ok? Então, não há aí eu coloquei essa imagem justamente para que a gente pudesse perceber e provocar para vocês que não há o certo e o errado. Há variedades linguísticas diversas. Então, a partir de hoje, vocês irão falar dessa maneira. Não há certo e errado, né, na forma como o caipira fala, né, na forma como o sertanejo fala, na forma como o nordestino fala, na forma como aqueles que vieram, né, que são do sul do Brasil, falam. Há variedades diversas. Isso é muito enriquecedor. Isso prova, né, nossa riqueza enquanto cultura, enquanto língua, essas possibilidades que a língua possui de não ser fixa, ok? E principalmente o Brasil, com a extensão territorial, ainda bem, né, gente, que nós não falamos da mesma maneira em todos os lugares. E ainda bem que aqui para nós, mineiros, falamos mandioca. Lá no Nordeste se fala macaxeira. Em outros lugares se fala aipim. Isso é muito enriquecedor. Enriquece a nossa língua, né? Considerando que a variação linguística é normal, natural e comum em todas as línguas, elas passam e possuem, né, essa variação, ok, gente? Isso não é fruto apenas da língua portuguesa, mas do inglês, do espanhol, do francês, de qualquer outra língua, ok? Todas as línguas variam, não devemos estranhar as diferenças existentes entre os falantes do português nas diversas regiões do Brasil. É aquilo que eu comentei, né? A gente não precisa fazer essa distinção de quem fala melhor. Não existe. Então, a grande variação presenciada na oralidade não se verifica na mesma proporção aí na escrita, aquilo que eu disse, né? Na escrita, nós temos
normas e padrões que são ditados pelas academias. Enfim, é a regra do dia, gente. Então, a forma como será exigido que você escreva é o padrão que a academia, que os gramáticos, que a norma, ela exige, tá bem? Fatores da variação linguística, né? Quais fatores que podem contribuir para que haja essa variação linguística? Os geográficos, de classe, de idade, de sexo, de etnia, de profissão. Por exemplo, nós temos grupos surfistas que falam de uma maneira, nós temos os rappers, os MCs, os funkeiros, que falam de uma determinada maneira. Nós temos aí, se a gente pensar, né, em grupos dos advogados que têm uma linguagem própria do direito, nós temos os médicos que têm uma linguagem própria dos médicos ali, dessa compreensão relacionada à questão de remédios, de nomes de doenças, que não são todas as pessoas que precisam ter o acesso a isso, né? E nós temos aí essa questão de idade também, né? As pessoas mais jovens, as gírias, que muitos jovens, eles fazem referência, eles falam entre si. E temos aí a questão da profissão, que eu já comentei, né? Da etnia, ok? Eu sou uma mulher negra, então talvez haja palavras que no meu universo de pessoas dos meus pares falemos que no universo dos pares que são brancos não se diz, e assim vice-versa. Ok, nós temos os aspectos geográficos, como eu disse, né, sobre macaxeira, aipim, sobre macaxeira, aipim e mandioca, né? São aspectos aí da língua que a variação geográfica, ok? De classe, né, gente? A forma como, quando a gente pensa nesses aspectos de variação linguística relacionado à classe, pensando mesmo determinadas classes, elas falarão aí, seguirão a norma culta padrão, né? E outras não, né? Não necessariamente, mas isso não quer dizer, gente, que em nenhum aspecto, seja geográfico, seja de classe, seja de idade, de sexo, embora haja um preconceito linguístico na prática, essas distinções e essas variações, não existem variações melhores ou piores, ok? Isso é muito importante elucidar. Então, nós temos aqui, como eu disse, né, a língua não é uniforme ou homogênea. Ela apresenta variações condicionadas por diferentes fatores: histórica, geográfica, regional, sociocultural e individual. Então, nós temos aqui, como eu comentei, do Vosmicê, Vassuncê, você, eu sei ser. É algo bem mineiro, né? Então, nós temos um aspecto aqui diacrônico, histórico, né? Relacionado aqui ao você. E nós temos aqui uma variação geográfica. Olha só, gente. Bah, oxente, vixe, uai, tchê, barbaridade. Gente, são palavras, se a gente pensar no oxente, são palavras que ouvimos aonde? Nordeste. O tchê, a gente ouve aonde? No sul. Barbaridade, também no sul. Uai é algo bem mineiro. Vixe, Nordeste, né? Então, são variações geográficas que a gente ouve em determinado lugar. Eu não ouço o xente em Minas, nem tchê aqui em Minas. Então, aqui, nós temos aqui outro exemplo, além da macaxeira, a gente tem um exemplo aqui da mexerica, né? Que aqui em Minas nós referimos a mexerica como mexerica, mas há lugares que é bergamota, tangerina, olha só, gente. Então, depende da localidade onde você está, que o nome de determinada, sei lá, fruta, determinado legume, vai ter um nome diverso, ok? E tudo bem, isso é ótimo para a língua. Lembrando que a língua, ela não é fixa. Olha aqui. A língua não é uniforme ou homogênea. Ela sofre variações, isso é ótimo.
Aqui, né, como eu disse, a nossa macaxeira, o nosso aipim ou mandioca. Biscoito ou bolacha? Aqui em Minas nós falamos biscoito, eu sei que em alguns lugares se fala bolacha. Então, olha a riqueza da nossa língua. É muito melhor a gente olhar para esses aspectos de diferenças linguísticas pensando na riqueza do que pensando na diferença e pensando em divisões. Não precisa fazer guerra, gente. É biscoito do mesmo jeito, é bolacha do mesmo jeito. A variação sociocultural. Então, nós temos aqui, como eu falei, né, essas variações que, dependendo dos grupos que você faz parte, é um grupo de surfistas, é um grupo, sei lá, galera do kart, a galera que curte rock and roll, roqueiros, como é que vai ser? Imagine-se num grupo de rock, imagine-se num grupo de hip hop, imagine-se num grupo de funkeiros, imagine-se num grupo de, sei lá, de roda de leitura. Então, para cada grupo específico, vai haver um tipo de variação sociocultural diversa, ok? E tudo bem. A variação individual. A variação individual, gente, eu, por exemplo, estou aqui falando com vocês, tentando aqui, né? Porque estou dando uma aula para vocês. Então, eu estou tentando, né, na medida do possível, falar um português correto, segundo a norma padrão, ok? Mas será que eu falo assim todo o tempo? Será que se eu falar com uma criança, eu vou falar assim? Será que se eu falar com pessoas idosas que não tiveram educação, educação que eu estou dizendo é, dos meios que nós conhecemos como educação, porque todos nós fomos educados de alguma maneira, uma educação formal. Mas será que lá aquele idoso, minha mãe, ela nasceu em uma cidade chamada Alvinópolis. Então imagina eu chegando em Alvinópolis, conversando com algumas pessoas idosas que existem lá, que não frequentaram escola. Eu vou conversar exatamente assim? Não, eu não vou conversar. Então, há uma variação individual que é situacional. Então, de acordo com o local onde eu estou, eu vou mudar a maneira como eu falo. Então, para me adequar ao local onde eu estiver. Então, a gente pode ter conversas, papos mais formais e mais informais, depende de onde nós estamos. Então, somos condicionados a uma entrevista de trabalho, sermos formais. A uma escola, se eu estou dando aula, ser formal. Uma festa, sei lá, num happy hour com os amigos, eu serei informal, ok? Então, depende do local onde eu estiver. Imagine eu tendo contato com um grupo de MCs. Talvez eu não consiga falar gírias, porque eu nem tenho essa noção de gírias, mas eu tentaria conversar o máximo, me aproximar, segundo a minha linguagem, desse público. Gente, nós temos aqui alguns vídeos aqui que possibilitariam vocês, eu vou deixar aqui um pouco na tela para que vocês possam ver ou acessar esses vídeos, que são vídeos que falam sobre variações linguísticas regionais, sotaques brasileiros, como as pessoas acham que são sotaques. Sotaques do Brasil, como o brasileiro fala o português, sotaque, Porta dos Fundos. Esse último vídeo do Porta dos Fundos é muito legal, porque tem, claro que tem um estereótipo, né, gente, em relação à questão, uma brincadeira aí, né, uma comédia, né, dos Fundos é um grupo de comédia, então eles vão fazer comédia com essa mudança aí linguística, que é algo que é natural para a gente, ok? A norma culta. A norma culta é o que eu comentei, né, gente, sobre qual que é o padrão de prestígio social, o exigido nos lugares, né, nos lugares aí públicos, né, e privados. Eu estou falando de empresas, eu estou falando de serviço público, estou falando de acesso ao judiciário, ao legislativo, ao executivo, à escola, a uma prova, os concursos, os editais irão exigir a língua padrão.
Então, essa é a variedade linguística de prestígio. Ela é utilizada na maior parte pelos livros, né, por aqueles que escrevem livros, por aqueles que escrevem jornais e revistas, e nos programas de televisão, nos livros científicos e didáticos, e é ensinada na escola. Por quê? E por que ela tem que ser ensinada na escola, gente? Porque para que você tenha acesso a todos, para que você tenha, na verdade, autonomia e acesso. Você pode escolher falar do jeito que você quiser, no grupo que você quiser, mas que você possa escolher. Que não seja porque você não teve acesso, que não seja porque a escola não te ensinou, que não seja porque você não teve oportunidade de aprender e de ter acesso, né, essa possibilidade de como escrever segundo a variedade padrão ou a língua padrão. Lembrando, ela não é a mais importante. Ela é aquela que tem prestígio social, mas não significa que tem muita gente com PhD, tem muita gente com diploma de mestrado, doutorado, mas que não tem empatia. Tem muita gente caipira, sertanejo, que nunca frequentou a escola, que eu considero muito mais inteligente, muito mais sábio do que muitas pessoas que têm um diploma de PhD, ok? Então, assim, é aquilo que a sociedade ela exige, mas não é aquilo que, pensando na empatia, na dimensão do ser humano, de cidadania, que nós necessitamos. Então, cuidado com a maneira como você vai se dirigir às pessoas, pensando nesses aspectos relacionados à variação linguística e à norma culta, ok? Nós temos aqui a língua padrão e preconceito linguístico, né? Foi algo que eu comentei, né? Privilégio da cidade. Ah, Chico, não sei como você consegue sobreviver aqui, neste fim de mundo. Fim de mundo? Por quê? É aquilo que eu comentei. Não há distinção. É preciso respeitar as variedades diversas de linguagem, ok? Então, hoje a linguagem ela funciona muito mais com essa compreensão e essa dimensão de respeito por essas diferenças, respeito por esses aspectos diversos da língua, ok? Então, cuidado com isso aí em questões que vocês venham ter. Jamais vocês devem fazer, porque isso aqui é errado. Não, não é errado. É uma variação, ok? Uma variação diversa da variação padrão, ok? A língua padrão, ela ocupa um espaço privilegiado, ela é o conjunto de formas consideradas como um modo correto, socialmente aceitável, de falar e de escrever. Na sua origem, é a língua do poder político, econômico e social. A língua padrão é definida por propriedades gramaticais, lexicais e sintáticas. Não é regionalmente confinada ou restrita. Não ser um dialeto regional ou língua padrão. Pode ser tida, a língua padrão pode ser tida como um dialeto social. Então, é uma língua, gente, que ela tem o seu objetivo. Ok? Um objetivo aqui de poder político, econômico e social. Isso não significa, né, gente, que sabendo manusear, não necessariamente que você sabendo manusear a língua portuguesa, né, tendo a dimensão. Imagine nós, professores portugueses, seríamos riquíssimos se assim fosse. Né? O fato de você saber manusear a língua, você tem dinheiro, poder político, econômico, cuidado com isso. Não necessariamente, mas que você pode ter acessos e pode ter escolhas, isso é real, ok? E você pode transitar, né, nos meios, ainda que você esteja em um local diverso do local de prestígio, você pode transitar por meio da linguagem, ok? Então a gente tem aqui na língua padrão, a língua ela é recomendada pelas gramáticas, a língua mais né, usada na TV, é aquela que é usada nos jornais e revistas, e aquela que é mais usada pelas pessoas cultas e escrevem cultas nessa dimensão, pensando aqui na dimensão que a sociedade diz, porque eu já disse, tem muita gente com PhD que não é culta coisa nenhuma, ok? Tem muito caipira aí, com muito mais sabedoria, muito mais aprendizado do que muita gente com diploma. Então, nós temos aqui, né,
preconceito linguístico, eu já disse, né, sobre um exemplo aqui de um caipira. Quando é hora de comer, nós come. Quando é hora de beber, nós bebe. Quando é hora de dormir, nós dorme. Quando é hora de amar, nós ama. Quando é hora de trabalhar, aí nós fica no Facebook. Então aqui é um exemplo, né, de texto para dizer para vocês sobre essa outra variação que existe, que é real e que precisa ser respeitada. Nós temos aqui mais um outro, né, uma outra tira aqui do Chico Bento, né, que está demonstrando tudo isso, né, que eu comentei. Aqui uma canção do Adoniran Barbosa, né, chamada Tadinho do Homem. Fica aqui a dica para que vocês possam ouvir, ok? Preconceito linguístico. O que é isso, né? Eu estou falando tanto de preconceito linguístico, mas o que é isso? Resulta na comparação devida entre um modelo idealizado de língua, que se apresenta nas gramáticas normativas e nos dicionários, e os modos de falar reais de pessoas que vivem na sociedade. Modos de falar que são muitos e bem diferentes entre si. Essa língua idealizada se inspira na literatura, consagrada nas opções subjetivas dos próprios gramáticos e dicionaristas, nas regras da gramática latina. Então, isso é o preconceito linguístico, gente. Esse padrão, né, que ele foi formatado por quem? Pelos gramáticos, por uma classe específica, não por todas, ok? Aqui na Popopó, Popô. Gente, isso aqui é bem mineiro, né? Olha só, que legal. Isso aqui é uma brincadeira, tá, gente? Porque é bem interessante, né? A forma como nós, mineiros, nos falamos e nos compreendemos, e é ótimo. Até eu mesma falo, eu que sou professora de português, sabe? Em lugares informais, eu sou informal, ok? Essa estrada vai para São Paulo. Sei não, doutor. Mas se ela for, vai fazer uma falta danada para nós. Olha só, são exemplos aqui, gente, da gente pensar nessa dimensão. Eu estou passando aqui a tela para que vocês possam perceber nas dimensões que nós temos das variações linguísticas, ok? O brasileiro não sabe português. Só em Portugal se fala bem português. As pessoas sem instrução falam tudo errado. É preciso saber gramática para falar e escrever bem. O domínio da norma culta é um instrumento de ascensão social. Gente, são inverdades, ok? Essas afirmativas são falsas. O brasileiro sabe falar português. A nossa língua e a língua de Portugal é diversa. Nós chamamos o português brasileiro. Em Portugal se fala o português de Portugal, ok? Por exemplo, lá banheiro. Banheiro não é banheiro. É casa de banho. Olha só, casa de banho. Então, pensando nessa questão do regionalismo, pensa que, gente, se em Portugal o banheiro é casa de banho, imagina lá, sei lá, no Timor-Leste. O que será? Vou até pesquisar. Mas tudo bem, isso demonstra a riqueza da nossa língua, da língua portuguesa. E como eu disse, manusear bem a língua não significa ascensão social e que você vai ficar rico sabendo falar bem o português. Só o fato da gente estar dialogando e conversando, a gente já sabe a dimensão e o uso da língua muito bem, gente. Nós já temos essa potencialidade, né? Só o fato da gente estar aqui conversando, dialogando. Se você sabe dizer, se você diz a seguinte frase: o menino foi para a rua, dessa mesma maneira, e não diz, o menino para a rua foi, você sabe português. Ainda que você nem tenha ido na escola. Só o fato de você se comunicar e se fazer compreender, você sabe sim o português. Então, tira essa, desmistifica que você não sabe a língua portuguesa. Porque se você desmistificar, todo o resto será muito mais fácil de você aprender. Então, você sabe português, porque você é um falante da língua e você compreende muito bem, né, essas variações, né, essas mudanças. Você sabe disso, você sabe identificar as mudanças linguísticas. Você pode até rir sobre isso,
Então você sabe. Esse é um livro chamado Preconceito Linguístico, eu recomendo que vocês leiam, tá? É uma sugestão de leitura, para que vocês possam ter essa dimensão, né, mais aprofundada sobre o preconceito linguístico, que é muito interessante, o autor chamado Marcos Baigno. Ficamos por aqui, gente, em relação à nossa aula, depois a gente pode dar continuidade em relação a isso, mas eu vou diminuir aqui, né, vou voltar a stop, parar aqui, para que a gente possa concluir, né, nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. A aula de hoje, né, se falou aí sobre variação linguística. Então, é o nosso tema de hoje sobre os aspectos da linguagem, né? A última, só para que vocês possam, deixa eu só para que vocês possam ver, né? Acho que não precisa ver, né? Eu só queria deixar, né, o meu e-mail para que vocês vejam aqui no final, caso tenha alguma dúvida, né? Vou deixar aqui um momentinho, só para vocês terem acesso a um e-mail mais uma vez. Vocês podem voltar lá depois, né, gente? Está aqui o e-mail glaucianiasantos@gmail.com, língua, linguagem, interação. Muito obrigada, gente. Até logo, né, que vocês possam aproveitar a aula de hoje, ok? Até logo.